Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 48. Despedidas. Assim que estava de volta ao carroção, Nina Eve se trocou e pôs um vestido decente, com alguns resmungos exasperados por ter que desabotoar uma fileira de botões e abotoar outra sozinha. A lã cinza simples, boa e bem cortada, ainda que pouco elaborada, passaria despercebida em quase todos os lugares, mas era, decididamente, mais quente. Ainda assim, era boa a sensação de voltar a se vestir com decência. Também era um pouco estranha, como se estivesse usando roupas demais. Devia ser culpa do calor. Ninaeve se ajoelhou rapidamente à frente do pequeno fogão de tijolinhos com chaminé de metal e abriu a porta de ferro que guardava seus pertences de valor. Enfiou o anel de pedra retorcido dentro da bolsinha em sua cintura, junto com o de lã e o anel de ouro da grande serpente. O cofrinho dourado, contendo as gemas que a Matera lhe dera, foi parar na algibeira de couro junto das bolsinhas com as ervas que pegara de Ron de Macura em Mardecim, e do pilãozinho e do almofariz para prepará-las. Ninaeve tocou essas últimas bolsas só para se lembrar do que cada uma continha. De cura tudo, a pavorosa raiz dupla. As cartas de direitos também estavam ali, além de 3 das 6 bolsas, nenhuma tão gorducha quanto antes, depois da viagem do conjunto itinerante até Gyaldan. Luca podia até não estar interessado em seus 100 marcos de ouro, mas não sentira nenhum remorso em coletar o valor das despesas. Uma das cartas, que autorizava seu portador a fazer o que bem entendesse em nome do trono de Amerlin, estava junto dos anéis. Nada além de boatos vagos a respeito de algum tipo de problema em Tarvalon chegar a Samara. Ninaeve talvez encontrasse serventia para a carta, mesmo com a assinatura de Siwan Sanche. A caixa de madeira escura ela deixou onde estava, junto de 3 das bolsas, bem como a bolsa de juta crua contendo o Adan. Naquilo, ela certamente não tinha o menor desejo de tocar. E a flecha de prata que Elaine achara na noite do encontro catastrófico com Mogdin. Por um momento, Ninaeve franziu o senho ao olhar para a flecha, pensando em Mogdin. Era melhor mesmo fazer o que fosse preciso para evitá-la. Era melhor. Eu a derrotei uma vez. E, na segunda, terminara pendurada feito uma linguiça na cozinha. Se não fosse Birgit, ela fez a escolha dela. Era o que a mulher dissera e era verdade. Eu poderia derrotá-la de novo. Poderia. Mas, se eu falhar, se falhar... Ninaeve só estava tentando evitar a bolsa de camurça enfiada mais no fundo, e sabia disso. Embora tanto a bolsa quanto a ideia de voltar a ser derrotada por Mogidin fossem igualmente horríveis. Ela respirou fundo, enfiou a mão cautelosamente e pegou a bolsa, puxando pelos cordões, e soube que estivera enganada. O mal pareceu inundá-la, mais forte do que nunca, como se o tenebroso estivesse mesmo tentando escapar pelo selo de Coendilar dentro da bolsa. Era melhor passar o dia pensando em ser derrotada por Mogidin. Havia um mundo de diferença entre o pensamento e a realidade. Só podia ser coisa da sua imaginação. Não sentira nada daquilo em Tanchico, mas Ninaeve desejou que pudesse deixar Elaine carregar o objeto também. Ou deixá-lo ali. Pare de agir feito tola, disse a si mesma com firmeza.
Ele mantém a prisão do tenebroso trancada. Você só está deixando a sua imaginação perder as estribeiras. Ainda assim, porém, largou a bolsa em cima do vestido vermelho que Luca confeccionara, deixando-a cair como se fosse um rato morto há uma semana. E então, com mais do que um pouco de pressa, enrolou e amarrou o objeto firmemente. O pacote sedoso foi parar no meio de um monte de roupas que Ninaeve levaria consigo, dentro de seu bom manto de viagem cinza. Umas poucas polegadas de distância foram bastante para acabar com aquela sensação sombria de vazio, mas, de qualquer jeito, desejou lavar as mãos. Se ao menos não soubesse que aquilo estava ali. Estava sendo uma tola. Elaine gargalharia dela, Brigitte também, e com razão. Na realidade, as roupas que queria manter somavam 2 embrulhos. E Ninaeve lamentou todo e qualquer ponto de costura que precisaria deixar para trás. Até a seda azul decotada. Não que quisesse voltar a usar algo parecido um dia. Com certeza não pretendia nem tocar no vestido vermelho. Não até encontrar o pacote intacto para alguma Aes Sedai em Salidar. Mas não pôde deixar de fazer os cálculos mentais de quanto somariam as roupas, os cavalos e os carroções que tinham abandonado desde que partiram de Tanchico. Fora a carruagem e os barris de tintura. Até Elaine teria franzido o senho se um dia chegasse a pensar no assunto. Aquela jovem acreditava que sempre haveria dinheiro quando enfiasse a mão na bolsa. Ninaeve ainda estava preparando a segunda trouxa quando Elaine voltou e, em silêncio, se trocou e pôs um vestido de seda azul. Continuou calada, a não ser pelos resmungos quando precisou flexionar os braços atrás do corpo para abotoar a roupa. Caso ela tivesse pedido, Ninaeve teria ajudado. Mas, como não aconteceu, ficou observando-a em busca de machucados enquanto ela se trocava. Pensava ter ouvido um grito minutos antes de Elaine aparecer. E se ela e Birgit tivessem chegado às vias de fato? Ninaeve não tinha certeza se ficou contente por não encontrar nenhum machucado. Uma embarcação as confinaria tanto quanto aquele carroção, de certa forma, e isso não seria nada agradável caso as duas ficassem saindo no tapa. Por outro lado, poderia ter sido bom elas extravasarem um pouco de seus temperamentos animalescos. Elaine não disse uma palavra enquanto recolhia seus pertences, nem mesmo quando Ninaeve perguntou, em tom bastante cordial, aonde ela tinha ido tão afobada. Aquilo só rendeu um queixo empinado e um olhar frio, como se a garota pensasse que já estava ocupando o trono da mãe. Às vezes, Elaine ficava muito quieta, e de um jeito que dizia bem mais do que palavras seriam capazes. Ao encontrar as 3 bolsas restantes, ela fez uma pausa antes de pegá-las, e a temperatura dentro do carroção pareceu baixar consideravelmente, embora tais bolsas fossem apenas a parte que lhe cabia. Ninaeve estava cansada de suas reclamações a respeito de como ela distribuía as moedas. Que Elaine observasse o dinheiro se esvaindo aos poucos e percebesse que algum momento poderia acabar. Todavia, quando a garota notou que o anel sumira e que a caixa escura ainda estava ali, Elaine suspendeu a caixa, destampou-a e estreitou os lábios enquanto analisava o conteúdo. Os outros 2 terangreal que elas haviam trazido de tear. Um disquinho de ferro trabalhado nos 2 lados, com uma espiral estreita e uma placa fina com 5 polegadas de comprimento, aparentemente de âmbar e mais dura que aço, com uma mulher adormecida entalhada por dentro. Ambos poderiam ser usados para adentrar Tel Aeraniriod, embora sem tanta facilidade, ou tão bem quanto com o anel. Para fazer uso de qualquer um dos 2, era necessário canalizar espírito, o único dos 5 poderes que podia ser canalizado durante o sono. Deixá-los com Elaine parecer o correto a Ninaeve, já que estava assumindo o cuidado do anel. Elaine fechou a caixa com um clique súbito, encarou-a com frieza e enfiou o objeto em uma das trouxas, junto da flecha de prata.
Seu silêncio era estrondoso. Elaine também fez 2 trouxas, mas as dela eram maiores. Não deixou nada para trás, exceto pelas calças e os casacos de lantejoula. Ninaeve preferiu não comentar que ela tinha esquecido as 2 peças. Deveria ter comentado, já que estavam naquele clima ruim, mas ela sabia promover a harmonia. Limitou-se a bufar uma vez quando Elaine adicionou ostensivamente o Adam às suas coisas. Embora, pelo olhar que recebeu de volta, tenha parecido que até fizeram uma longa reclamação a respeito. Quando deixaram o carroção, todo aquele silêncio entre elas podia ser partido em lascas e usado para resfriar vinhos. Do lado de fora, os homens estavam prontos. Resmungando para si mesmos, lançavam olhares impacientes para Ninaeve e Elaine. Não era justo. Galad e Uno não tinham o que arrumar. A flauta e a harpa de Tom pendiam às suas costas em estojos de couro, junto de uma trouxinha. E Juilin, com um quebra-espada afivelada ao cinto e inclinada no cajado que tinha sua altura, carregava uma trouxa ainda menor, muito bem amarrada. Os homens estavam dispostos a usar as mesmas roupas até o pano apodrecer. Claro que Bridget também estava pronta. O arco na mão, a aljava na cintura e uma trouxa, não muito menor que uma das de Elaine, enrolada em uma capa a seus pés. Ninaeve achava provável que Bridget estivesse levando os vestidos de Luca, mas era o que ela estava usando naquele momento que a fez pausar por um instante. As saias divididas pareciam com as calças volumosas que ela usara em Tel Aerariod, exceto por serem mais douradas que amarelas e por não estarem presas nos tornozelos. O casaco curto azul tinha corte idêntico. O mistério a respeito da origem daquelas vestimentas foi solucionado quando Clarine surgiu apressada, tagarelando sobre como demorara e trazendo mais 2 saias e outro casaco para serem dobrados e guardados na trouxa de Bridget. A mulher ainda ficou para dizer como lamentava que elas estivessem indo embora do espetáculo, e não foi a única a tirar alguns momentos daquele corre-corre de atar cavalos e empacotar as coisas. Com seu sotaque taraboniano, a Ludra veio desejar uma jornada segura para onde quer que estivessem indo, e lhes deu mais 2 caixas de seus malabares de fogo. Com um suspiro, Ninaeve as enfiou na algibeira. Tinha decidido deixar as outras caixas para trás, e Elaine as empurrara para o fundo da prateleira, atrás de uma saca de feijões, quando achou que Ninaeve não estava vendo. Fingindo não ver os olhos da esposa se estreitarem de preocupação, Petra se ofereceu para escoltá-los até o rio, assim como os Chavanas e Kim e Bari, os malabaristas. Após Ninaeve dizer que não era necessário, fazendo Petra franzir a testa, os homens mal conseguiram esconder o alívio. Ela precisou falar rápido, porque Galad e os outros pareciam a ponto de aceitar a oferta. Surpreendentemente, até Latelli apareceu por um breve instante, murmurando desculpas, abrindo sorrisos e olhando-as de um jeito que dizia que ela até carregaria todas aquelas trouxas pessoalmente, se isso fizesse com que fossem logo embora. Ninaeve ficou surpresa por Serandin não aparecer, embora, de certa forma, também ficasse contente. Elaine podia até se dar muitíssimo bem com a mulher, mas, desde o incidente em que fora agredida, Ninaeve ficava um pouco nervosa quando ela estava por perto, talvez ainda mais porque a Seanchan não dava sinais explícitos de sentir o mesmo. Luca foi o último, oferecendo a Ninaeve um punhado de flores silvestres atrofiadas e meio murchas pela seca. Só a luz sabia onde ele as encontrara. Com declarações de amor eterno, elogios extravagantes à sua beleza e promessas dramáticas de voltar a encontrá-la, mesmo que tivesse de viajar pelos 4 cantos do mundo. Não soube dizer o que fez sua bochecha corar mais. Mas seu olhar gélido varreu o sorriso do rosto de Juilin e a surpresa de Uno. Qual fosse a opinião de Tom e Galad, ambos tiveram juízo suficiente para se manter neutros.
Ninaeve não conseguia olhar para Birgit e Elaine. O pior foi ter que ficar escutando as flores murchas desfalecendo em suas mãos, o rosto enrubescendo mais e mais. Tentar botá-lo para correr com um safanão na orelha provavelmente só faria estimulá-lo e ofereceria aos outros mais forragem do que já tinham. Ninaeve quase soltou um suspiro de alívio quando aquele idiota fez uma reverência e se afastou com floreios elaborados da capa. Continuou segurando as flores, andando à frente dos demais, para que não fosse obrigada a olhar para a cara de ninguém, empurrando, irritada, as trouxas de volta ao lugar toda vez que elas escorregavam, até já não estar mais à vista dos carroções em torno das paredes de lona. Então, jogou aquelas flores esfarrapadas no chão com tanta violência que Hagan e o restante dos Shenaranos maltrapilhos, agachados no prado a meio caminho até a estrada, se entreolharam. Cada um deles trazia às costas uma trouxa enrolada em um cobertor. Pequena, claro. Ao lado da espada, mas penduradas junto de garrafas de água em quantidade suficiente para durar vários dias. Isso se falar que um terço tinha um jarro ou uma chaleira balançando em algum lugar. Ótimo. Se houvesse algo para cozinhar, eles que cozinhassem. Sem esperar que os homens decidissem se era seguro se aproximar dela, Ninaeve avançou sozinha, às pressas, até a estrada de terra. Valan Luca era a causa de sua fúria. Humilhá-la daquele jeito. Deveria ter dado uma pancada na cabeça dele e que o tenebroso cuidasse da opinião dos outros. Mas o verdadeiro alvo de sua raiva era Lan Mandragoran. Lan jamais lhe dera flores. Não que aquilo tivesse importância. Ele já havia expressado seus sentimentos com palavras mais profundas e mais verdadeiras do que Valan Luca algum dia seria capaz de proferir. Tudo que Ninaeve dissera a Luca era verdade, mas, se Lan dissesse que a arrastaria, ameaças jamais o impediriam. Canalizar só funcionaria caso conseguisse fazê-lo antes que ele se transformasse seu cérebro e seus joelhos em geleia, só com beijos. Ainda assim, flores teriam sido de bom grado. Com certeza, melhores do que outra explicação sobre o porquê de o amor dele ser impossível. Homens e sua palavra. Homens e sua honra. Casado com a morte, era? Ele e sua luta pessoal contra a sombra. Ele iria viver, iria se casar com ela e, se Lan discordasse, Ninaeve pretendia esclarecer rapidinho a questão. Só havia o pequeno problema do duelo dele com Moiraine para contornar. Ninaeve poderia gritar de frustração. Já percorrera 100 passadas da estrada quando os outros a alcançaram, olhando-a de soslaio. Elaine apenas fungava alto enquanto penava para rearrumar as duas grandes trouxas nas costas. Ela tinha que levar tudo. Mas Birgit caminhava apressada ao lado dela, fingindo resmungar sozinha, ainda que em tom bastante audível, a respeito de mulheres que andavam aos pulos feito garotas carpanas saltando da encosta de um rio. Estranho. Ninaeve ignorou as duas. Os homens se espalharam, Galad à frente, flanqueado por Tom e Joelin, os Shenaranos em duas longas fileiras laterais, os olhos ressabiados inspecionando cada arbusto ressecado e cada vinco no solo. Andar em meio àqueles homens fazia Ninaeve se sentir uma tola. Parecia até que eles esperavam que um exército brotasse do chão, deixando ela e as outras duas mulheres indefesas. Especialmente quando os Shenaranos obedeceram em silêncio o comando de Uno e desembainharam as espadas. Ora, não havia um único ser humano à vista. Até as aldeias mais pobres pareciam abandonadas. A lâmina de Galad permanecia na bainha, mas Joelin passou a erguer o cajado, em vez de usá-lo como bengala, e facas apareciam e sumiam das mãos de Tom, de modo que parecia até distraído. Até Birgit encaixou uma flecha no arco. Ninaeve balançou a cabeça. Uma quadrilha teria que ser muito corajosa para surgir diante daquele grupo. Então chegaram a Samara,
e Ninaeve começou a desejar que tivesse aceitado a escolta de Petra, dos Chavanas, e de qualquer outro que pudesse ter encontrado. Os portões estavam abertos e desguardados, e 6 colunas de fumaça escura erguiam-se acima das muralhas cinzentas. As ruas, além deles, jaziam desertas. Vidro estilhaçado de janelas quebradas se esmigalhava sob os pés. Aquele era o único som que se ouvia, não fosse por um zumbido distante, como se monstruosos enxames de vespas se espalhassem pela cidade. Mobília e farrapos de roupas emporcalhavam as ruas de paralelepípedo, além de vasos, cerâmicas e objetos arrastados de lojas e de casas, e não dava para dizer se era obra de saqueadores ou do povo em fuga. Não só as propriedades haviam sido destruídas. Em certo ponto, um cadáver trajando um belo casaco de seda verde estava parcialmente caído por uma janela, flácido e imóvel. Em outro, um sujeito vestido com farrapos balançava, enforcado no beiral da loja de um funileiro. Às vezes, ao fundo de uma rua ou beco, ela avistava o que poderiam ter sido trouxas descartadas de roupas velhas. Mas sabia que não se tratava disso. Na soleira de uma porta lascada que pendia por uma única dobradiça, pequenas chamas ainda lambiam uma escadaria de madeira, a fumaça apenas começando a esmorecer. A rua podia até estar vazia, mas a pessoa que fizera aquilo não estava muito longe. Com a cabeça girando, tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo, Ninaeve segurou firme a faca à sua cintura. Vez ou outra, o zumbido raivoso ficava mais alto, um rugido gutural indecifrável cheio de fúria, que parecia vir de não mais que uma rua de distância, e que às vezes se dissipava em um murmúrio grave. Porém, quando os problemas surgiram, foi de surpresa e silenciosamente. A massa de homens andava de maneira furtiva a 2 esquinas dali, feito uma alcaté em caça, ocupando a rua de lado a lado no mais completo silêncio, salvo pelo tropel das botas. Quando viram Ninaeve e os demais, foi como se alguém arremessasse uma tocha em um palheiro. Não houve hesitação. Como uma só coisa, todos se lançaram à frente, uivantes e raivosos, agitando ancinhos e espadas, machados e porretes, qualquer objeto que pudesse ser empunhado como arma. Ainda havia raiva suficiente em Ninaeve para que ela abraçasse Saidar, o que fez sem nem pensar, antes de até avistar o brilho surgir em torno de Elaine. Havia mais de uma dezena de maneiras de como poderia deter sozinha aquela quadrilha, e outras tantas como poderia destruí-la, se quisesse. Não fosse por Mogidin. Ela não soube dizer se o mesmo pensamento fez Elaine se conter. Ninaeve só sabia que se agarrava à raiva e à fonte verdadeira com igual fervor, e que era Mogidin, mais do que aquela turba investindo contra eles, que dificultava as coisas. Estava se agarrando aos dois e sabia que não ousaria fazer nada. Não se houvesse alguma alternativa. Quase desejou ser capaz de cortar os fluxos que Elaine estava urdindo. Tinha de haver outra alternativa. Um homem, um sujeito alto com um casaco vermelho esfarrapado que pertencera a outra pessoa, dado o bordado verde e dourado, vinha correndo à frente dos demais com suas pernas compridas, balançando um machado de madeira acima da cabeça. A flecha de Birch atravessou um de seus olhos. O homem caiu esparramado e foi pisoteado pelos outros, todos com o rosto contraído, gritando sem dizer coisa alguma. Nada iria refreá-los. Com um gemido que era metade ultraje, metade puro medo, Ninaeve soltou a faca da cintura e, ao mesmo tempo, se preparou para canalizar. Feito uma onda investindo contra pedregulhos, o ataque se estilhaçou no aço Shienarano. Os homens de coque, não muito menos esfarrapados que aqueles contra os quais lutavam, manejavam as espadas com as 2 mãos de maneira metódica, feito artesãos de seus ofícios, e a ofensiva não ultrapassou a fileira estreita que eles formavam. Homens desabavam gritando pelo profeta,
mas outros mais passavam por cima aos trancos e barrancos. Juilinho, o tolo, estava naquela fileira. O chapéu cônico achatado empoleirado em sua cabeça, o cajado fino parecendo um borrão que desviava estocadas, quebrava braços e rachava crânios. Tom trabalhava atrás da fileira, mancando bastante quando se deslocava de um ponto ao outro para combater os poucos que conseguiam dar um jeito de passar. Só levava uma adaga em cada mão, mas até espadachins padeciam naquelas lâminas. O rosto envelhecido do menestrel estava carrancudo, mas, quando um sujeito corpulento trajando um colete de couro quase atingiu Elaine com seu ancinho, Tom soltou um rosnado tão feroz quanto de qualquer um dos homens da quadrilha e praticamente decepou a cabeça do agressor ao lhe rasgar a garganta. Em meio a tudo aquilo, Birgit movia-se com tranquilidade de um ponto a outro, cada uma de suas flechas acertando um olho. No entanto, se o grupo deteve a quadrilha, foi Galad quem a dispersou. Ele encarou a investida como se aguardasse a próxima dança em um baile, os braços cruzados despreocupadamente, sem nem se dar ao trabalho de desembainhar a lâmina até a turba já tê-lo praticamente alcançado. Então, de fato, dançou, toda a sua graça transformada em morte fluida em um piscar de olhos. Não encarava os agressores. Simplesmente abriu uma trilha da largura de sua espada através do coração da multidão. Algumas vezes, 5 ou 6 homens o cercavam com espadas, machados e pernas de mesa transformadas em porretes, mas só durante o pouquíssimo tempo que levavam para morrer. No fim, toda a sua fúria, toda a sua sede de sangue, não era páreo para Galad. Foi dele que os primeiros homens fugiram, largando as armas, e quando todo o resto partiu, as pessoas se dividiam em torno dele. Quando a quadrilha começou a fugir por onde viera, Galad estava 20 passado de todos os demais, sozinho entre os mortos e as lamúrias dos que agonizavam. Ninaeve sentiu um calafrio quando ele se curvou para limpar a lâmina no casaco de um dos cadáveres. Era gracioso até fazendo aquilo. Era bonito até fazendo aquilo. Achou que fosse vomitar. Não tinha ideia de quanto tempo aquilo tudo levara. Alguns dos Shienaranos estavam apoiados em suas espadas, ofegantes, e olhavam para Galad com uma boa dose de respeito. Curvado com uma das mãos no joelho, Tom tentava afastar Elaine com a outra, enquanto dizia à garota que só estava tentando recuperar o fôlego. Minutos, uma hora. Poderia ter sido qualquer um dos dois. Desta vez, ao olhar para os homens feridos caídos aqui e ali, um deles rastejando para longe, ela não sentiu o menor desejo de curar, nenhuma pena. Não muito longe havia um ancinho, onde alguém o arremessara. A cabeça decepada de um homem estava empalada em uma estaca, a de uma mulher em outra. Tudo o que ela sentia era enjoo, e gratidão por não ter sido a sua cabeça. Isso e frio. Obrigada, disse para ninguém particular e para todos. Muito obrigada. As palavras a incomodaram um pouco, já que ela não gostava de confessar que não fora capaz de fazer por si própria, mas soaram fervorosas. Birgit assentiu e Ninaeve travou uma batalha interna. Mas a mulher fizera tanto qualquer outro, consideravelmente mais que ela própria. Ninaeve enfiou a faca de volta na bainha. Você atirou muito bem. Com um sorriso irônico, como se soubesse exatamente quanto aquelas palavras haviam sido difíceis, Birgit começou a recuperar as flechas. Ninaeve estremeceu e tentou não olhar. A maioria dos Shienaranos estava ferida, e tanto Tom quanto Juilin sangravam aqui e ali. Miraculosamente, Galad estava intacto. Ou talvez não fosse bem um milagre, dada a maneira como ele manejava a espada, mas... Machões até o último fio de cabelo, todos insistiram que as feridas não eram graves. Até Uno disse que precisavam seguir em frente, com um braço inerte e um corte em toda a lateral do rosto, cuja cicatriz praticamente imitaria a primeira, caso não fosse curada logo.
Na verdade, Ninaeve não estava relutante em seguir, apenas de ficar repetindo para si mesma que deveria estar tratando os ferimentos. Elaine passou um braço pela cintura de Tom, oferecendo apoio, mas ele respondeu se recusando a se escorar nela e começando a recitar uma narrativa em cântico alto, tão cheia de floreios que era até difícil reconhecer a história de Kirukan, a bela rainha guerreira das guerras dos Trollocs. Ela tinha o gênio de um javali preso em uma roseira brava, no melhor dos dias, comentou Birgit baixinho para ninguém em particular. Nada parecida com alguém que eu conheço. Ninaeve rangeu os dentes. Nunca mais elogiaria a mulher, não importava o que ela fizesse. Parando para pensar, parando para pensar, qualquer homem de 2 rios poderia ter atirado tão bem quanto ela, daquela distância. Qualquer menino. Estrondos o seguiam, rugidos distantes de outras ruas, e Ninaeve tinha a sensação de estar sendo observada de alguma das janelas vazias e quebradas. Mas a notícia devia ter se espalhado, ou os olhos que a seguiam haviam visto o que acontecera, porque mais ninguém deu sinal de vida. Até que, de repente, mais de 20 mantos brancos surgiram na rua à frente, metade com os arcos em punho, o restante com as lâminas desembainhadas. Os Shienarandos sacaram suas lâminas em um piscar de olhos. Uma conversa rápida entre Galad e um sujeito de cabelo grisalho sob chapéu cônico garantiram a passagem de todos, apesar de o homem ter encarado os Shienarandos de um jeito condescendente, além de Tom e Juilin, e também Birgit, por sinal. Foi o suficiente para deixar Ninaeve incomodada. Elaine podia até marchar ao lado dela com o queixo empinado, ignorando os mantos brancos como se fossem serviçais. Mas Ninaeve não gostava de ser tratada com tanto descaso. O rio não estava longe. Mais adiante, depois de alguns pequenos armazéns de pedra com teto de ardósia, estavam as 3 docas de pedra da cidade que mal encostavam na água por cima da lama seca. Uma embarcação robusta com 2 mastros repousava na extremidade de uma delas. Ninaeve não esperava ter problema para conseguir cabines separadas das outras mulheres. Torcia para que o navio não balançasse muito. Uma pequena multidão estava agrupada a 20 passadas da doca, sob os olhares atentos de 4 guardas com mantos brancos. Era um cerco de 12 homens, a maioria velhos e todos esfarrapados e lanhados, e o dobro de mulheres, a maioria com 2 ou 3 crianças agarrando-se a elas. Algumas também com um bebê nos braços. Havia outros 2 mantos brancos de pé no início da doca. As crianças escondiam os rostos nas saias das mães, mas os adultos lançavam olhares ansiosos para o navio. Aquela imagem apertou o coração de Ninaeve, que se lembrava dos mesmos olhares em quantidade muito maior em Tanchico. Pessoas desesperadas em busca de segurança. Ela não fora capaz de fazer nada por aquela gente. Antes que pudesse fazer algo por estes, Galad já agarrara ela e Elaine pelo braço e as empurrara pela doca e depois por uma prancha de desembarque instável. Outros 6 homens de rostos severos, trajando mantos brancos e armaduras polidas, estavam de pé no convés, onde observavam um grupo de homens descalços e, em sua maioria, com o peito nu, acocorados nas proas espaçosas e íngremes. Não soube dizer se o novo capitão aos pés da prancha olhava com mais amargura para os mantos brancos ou para o grupo tão contrastante que entrava em seu navio. Agni Neris era um homem alto e magrelo vestindo um casaco escuro, dono de orelhas de ábano e um rosto sério e afilado. Não ligava para o suor que lhe escorria pelas bochechas. Você pagou pela passagem de 2 mulheres. Suponha que queira que eu leve a outra mocinha. E os homens de graça? Birgit fitou-o com uma expressão ameaçadora, mas o homem pareceu não ver. Você terá o dinheiro das passagens, meu bom capitão, disse-lhe Elaine com a voz tranquila. Desde que o valor seja razoável, completou Ninaeve, ignorando o olhar penetrante de Elaine. Os lábios de Nery se estreitaram, apesar disso parecer quase impossível,
E ele voltou a se dirigir a Galad. Então, se vocês retirarem seus homens do meu barco, eu navego. Gosto menos do que nunca de estar aqui à luz do dia. Assim que você embarcar seus outros passageiros, disse Ninaeve, indicando as pessoas agrupadas em terra. Neres olhou para Galad, mas o homem se afastara para falar com os demais mantos brancos. Encarou o povo do lado de fora e falou para o ar acima da cabeça de Ninaeve, sem se dignar a encará-la. Qualquer pessoa que tenha como pagar. Não são muitos ali os que parecem poder, e eu não poderia levar todos, mesmo que tivessem dinheiro. Ninaeve ficou na ponta dos pés para que o homem não pudesse ignorar seu sorriso. O queixo dele foi parar dentro da gola. Cada um deles, capitão. Do contrário, eu mesmo arranco suas orelhas. A boca do homem se abriu raivosamente. Então, de repente, seus olhos se arregalaram e fitaram um ponto além dela. Tudo bem, respondeu ele bem rápido. Mas eu espero algum tipo de pagamento, não se esqueça. Só faço caridades no dia 1º e ele já passou faz tempo. Ninaeve tornou a plantar os calcanhares no convés e olhou desconfiada por cima do ombro. Tom, Juirim e Uno estavam lá, observando ela e Neres de um jeito discreto. Tão discreto quanto possível com as feições de Uno e os rostos ensanguentados. Exageradamente discreto. Bufando, ela prosseguiu. Quero ver todos eles a bordo antes de pegarem qualquer corda, disse ela, e saiu em busca de Galad. Achava que ele merecia alguns agradecimentos. O homem pensara que o que estava fazendo era certo. Esse era o problema com os melhores homens. Eles sempre achavam que estavam fazendo certo. Ainda assim, independentemente do que os três haviam feito, tinham evitado uma discussão. Ninaeve encontrou-o com Elaine, aquele belo rosto tingido de frustração. Sua expressão se animou ao vê-la. Ninaeve, eu só paguei sua viagem até Boanda, só a metade do caminho até Altara, onde o Boerne deságua no Eldar, mas não tive como pagar mais. O capitão Neres levou todas as moedas de cobre da minha bolsa, e eu ainda precisei pegar emprestado. O sujeito cobre os olhos da cara. Receio que de lá até Kemenin vá ter que ser por sua conta. Eu realmente lamento. Você já fez o suficiente, afirmou Elaine, cujos olhos vagueavam em direção às nuvens de fumaça que se erguiam sobre Samara. Eu havia prometido, retrucou ele, com uma resignação já desgastada. Ficou claro que os dois haviam dito palavras parecidas antes de Ninaeve se aproximar. Ninaeve fez seus agradecimentos, que ele dispensou com toda a graça, mas olhando-a como se ela também não entendesse. O que ela estava mais do que pronta para admitir. Ele iniciara uma guerra para manter uma promessa. Elaine tinha razão sobre isso. Seria uma guerra se já não fosse. Porém, mesmo seus homens tendo capturado o navio de Neres, ele não exigira um preço melhor. O navio era de Neres e o homem podia cobrar quanto quisesse, desde que levasse Elaine e Ninaeve. Era verdade. Galad nunca considerava o custo de agir certo, nem para si, nem para qualquer outro. Na prancha, ele parou e ficou olhando a cidade como se previsse o futuro. Fiquem longe de Rand Altor, recomendou sombrio. Ele traz a destruição. Ele vai romper o mundo de novo, antes disso acabar. Fiquem longe dele. Então afastou-se a passos firmes pela doca, já pedindo sua armadura. Ninaeve se viu trocando um olhar de curiosidade com Elaine, embora logo tenha se transformado em embaraço. Era difícil dividir o momento cúmplice com alguém que podia lhe agredir com a língua. Pelo menos foi por isso que ela se sentiu constrangida. Não imaginava que Elaine se preocuparia, a menos que estivesse começando a recuperar o juízo. Claro que Galad não suspeitava que elas não tinham intenção de ir até Kemenin. Claro que não.
Homens nunca tinham esse nível de percepção. Ela e Elaine passaram um bom tempo sem voltar a se entreolhar.